Olá pessoal, boa tarde. Nossa atividade de hoje é no livro de Geografia, das páginas 18 até a 27. Vamos lá, começar pela 18. Movimentos migratórios. A população se movimenta pelo território. Esse movimento é chamado de dois nomes. Temos os emigrantes e os migrantes. As pessoas que saem de sua terra natal, que é o seu lugar de origem, são chamadas de emigrantes. E quando elas entram no novo lugar onde irão viver, são chamadas de imigrantes. Então, quem sai é emigrantes, quem entra é imigrantes. E por que as pessoas mudam? As pessoas irão mudar tem diversas causas. Entre elas, tem as dificuldades econômicas, como baixos salários ou até mesmo a dificuldade de conseguir um emprego. Elas mudam para lugares que apresentam melhores oportunidades de emprego, acesso à moradia, acesso à educação, à saúde. Fluxos migratórios, termo utilizado para se referir ao movimento de emigração e imigração entre diferentes territórios. Outra causa também que pode ser o que causa essa migração são as adversidades causadas por fatores naturais, como está aí no exemplo da foto. Tem as secas na região do Nordeste. Na página 19 a gente continua falando disso. Olha dessa foto que aconteceu. Milhares de construções foram destruídas pelo terremoto que aconteceu no Haiti. Então, muitos haitianos migraram em busca de uma vida melhor em outros países, com melhores condições, que não tem esses terremotos. Aqui. Então, isso também é um motivo com que faz as pessoas a quererem sair do local onde viveram, onde nasceram, para ir em busca de melhores condições. Também os fatores naturais, que é o tempo, o clima, que traz para certas regiões. Os refugiados, deslocamentos populacionais também podem ser motivados por guerras e perseguições políticas ou religiosas. Nesse caso, muitas pessoas são forçadas a deixar seu lugar de origem em busca de segurança em outros países, tornando-se refugiadas. Recentemente, conflitos armados na Síria, país localizado no continente asiático, levaram milhares de famílias a se refugiar em países vizinhos e de outros continentes, sempre à procura de segurança para a pessoa e para a sua família, né? Porque eles podem continuar na região e acabar não resistindo na guerra, né? Migração externa e migração interna. Os movimentos migratórios podem ser externos ou internos. Quando as pessoas migram de um país para o outro, trata-se de migração externa. Então, de um país para o outro, por exemplo, do Brasil para o Japão, é externa. Agora, interna é quando de um lugar para outro dentro do próprio país. Por exemplo, de um município para o outro. Pode ser até mesmo de um estado para o outro, está dentro do mesmo país. É interna. Migrações externas no Brasil. Grande parte da população brasileira é formada por descendentes de imigrantes que vieram de diferentes partes do mundo. Quem vocês não conhece alguém que tenha descendentes, que venha de outros países, como a Itália? Tem muitos italianos por aqui, japoneses, paraguaios, coreanos, chineses, bolivianos, tem vários. Então, olha só. Entre 1884 e 1939, que é essa tabelinha que está aqui do lado verde, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil, contribuindo para aumentar a população brasileira, que é essa tabelinha aí. Nessa foto, olha só,
Influências de povos estrangeiros que migraram para o Brasil podem ser observadas na arquitetura de cidades que receberam imigrantes. Na foto de 2017, podemos perceber a influência de imigrantes alemães nas construções da cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina. Como lá é uma cidade mais fria, eles adequam a arquitetura para que de forma que aqueçam mais, tem toda uma explicação. Atualmente, vamos lá, página 21. Atualmente, ainda que o fluxo seja menor, muitos estrangeiros têm migrado para o Brasil. É o caso de coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, angolanos, além de sírios e haitianos. Esses imigrantes vêm para fixar moradia e trabalhar, estudar, procurar oportunidades de uma vida melhor, enfim, realizar sonhos. Muitos brasileiros também emigram. Do Brasil, muitos deles vivem nos Estados Unidos e trabalham nas mais diversas funções. Em razão da grande quantidade de brasileiros nesse país, eles criaram um evento conhecido como Brazilian Day, que é esse aí da foto. Página 22. O Paraguai é outro país onde vive um grande número de imigrantes brasileiros. Atualmente, mais de 300 mil brasileiros vivem nesse país. A maioria se dedica a atividades agrícolas, no campo. Esses imigrantes começaram a se mudar para o Paraguai no final da década de 1970, quando o governo paraguaio permitiu que os brasileiros adquirissem terras no país. Esses imigrantes são conhecidos como brasiguaios. Olha só no número 1, atividades, página 22. Qual a diferença entre emigração e imigração? Lembra que é aquele movimento de saída, de entrada de pessoas que está lá na página 18, quando a gente iniciou a atividade? Lá que vocês irão achar. Para responder a letra A e B da 2, precisamos observar esse gráfico. Do que se trata esse gráfico, gente? O título dele já traz pra gente o conteúdo. São o quê? Os países com maior número de imigrantes brasileiros. E essa tabela, vale lembrar que é de 2015, ela não é atual. Aí tem alguns países como Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal e Espanha. Aí vocês podem observar, quanto maior a coluna laranja, maior é o número de imigrantes brasileiros. Então, a letra A, que informações esse gráfico apresenta? Lá no título. 2, B, que país tinha o maior número de imigrantes nesse período e o menor? Só observar o gráfico lá, ver qual é a coluninha laranja que está maior e qual é o que está menor. E depois, página 23. Migrações internas no Brasil. No Brasil, as migrações internas são motivadas geralmente por fatores econômicos. Vamos conhecer os principais fluxos migratórios que ocorreram no Brasil desde os anos de 1950. As migrações de 1950 a 1970. A partir da década de 1950, a industrialização dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro atraiu muitos migrantes para a região sudeste. Então, quando começou a surgir fábricas nessas capitais, então muitas pessoas foram para lá em busca de melhores condições de vida. Além da oferta de empregos nas fábricas e nos estabelecimentos comerciais e de serviços, a infraestrutura disponível no Sudeste também ajudava a proporcionar melhores condições de vida à população. Por outro lado, enquanto o Sudeste estava recebendo mais pessoas, no Nordeste enfrentava problemas relacionados com as secas prolongadas e a baixa oferta de empregos para a população. Tornou-se a principal região de origem dos deslocamentos populacionais nesse período. A maior parte dos migrantes nordestinos se dirigiu para o Sudeste, onde fica, São Paulo, Rio de Janeiro, nós iremos ver também na página 25.
Contudo, é importante destacar que na década de 1950, a construção de Brasília também atraiu para o Centro-Oeste muitos migrantes nordestinos que buscavam trabalho e uma vida melhor. Então, eles conseguiam trabalho na construção. Aí na foto, como vocês podem ver, é a construção da nova capital do país. Página 24. Atividade 3. Observe o mapa e responda as questões. Letra A. O que o mapa mostra? Está lá no título. Sempre vocês irão encontrar no título. Brasil, fluxos migratórios. E tem o período. É importante colocar o período porque não é só o fluxo migratório do país, né? Do Brasil. Tem o tempo determinado que foi essa pesquisa. B. Nesse período, qual região brasileira atraía mais migrantes? Por quê? Lembra na página anterior por que estava atraindo mais oportunidades? E na C, por que essa região atraía migrantes de... Essa região do Sudeste atraía migrantes de qual região? Na página 23 também está escrito certinho de qual região que era. Na página 25, as migrações de 1970 a 1990. O deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste continuou a acontecer. Contudo, novos fluxos migratórios se formaram no Brasil nesse período. Nas regiões Norte e Centro-Oeste surgiram novas oportunidades de trabalhos ligadas à agropecuária e ao extrativismo no campo, né, com as árvores. Além disso, diversas obras de infraestrutura começaram a ser realizadas nessas regiões, com destaque para a construção de rodovias e hidrelétricas. Nessas obras também atraíam milhares de imigrantes. Tudo isso contribuiu para o grande fluxo de imigrantes na região Sul, Sudeste e Nordeste, para as regiões Norte e Centro-Oeste. Observe os mapas e os principais fluxos migratórios deste período. Olha só, saindo do Ceará, indo para o Acre, do Ceará para Roraima, do Espírito Santo para Roraima, São Paulo para a Amazônia, pode ser por conta do extrativismo também, do Ceará também tem para o Paraná. É só vocês observarem da onde a setinha vai e para onde ela chega. 4. Que fatores contribuíram para atrair migrantes para a região Norte e Centro-Oeste no período de 1970 a 1990? De quais regiões se originaram esses fluxos migratórios? Então, quais foram os fatores? Ali está falando, lembra? Ó, trabalhos ligados à agropecuária, ao extrativismo. E aí também fala quais são as regiões que originaram os fluxos migratórios. Na tabelinha também você consegue ver no mapa, perdão. Página 26. Agora um pouquinho mais para frente, as migrações de 1990 a 2010. Embora as migrações do Nordeste para o Sudeste continuem ocorrendo, desde a década de 1990 observa-se algumas mudanças no fluxos migratórios entre as regiões do Brasil. As migrações dentro de cada região se intensificaram, então quer dizer que aumentou. Na maioria das unidades federativas, é possível identificar fluxos entre unidades federativas vizinhas ou próximas. Outra mudança que desperta atenção nesse período é a chamada migração de retorno. Trata-se do fluxo migratório do qual os imigrantes voltam para o seu lugar de origem, ou seja, regressam à terra natal. A migração de retorno se deu principalmente do Sudeste para o Nordeste. Então, o que aconteceu? Os nordestinos que foram para o Sudeste voltaram para a sua região de origem, no caso o Nordeste, e está relacionado ao crescimento da economia nordestina e à melhoria da infraestrutura local. Que, como nós já vimos nas outras páginas, que esses são os fatores essenciais para atrair contingentes populacionais, atrair mais pessoas, né? E aqui nós temos o outro mapa do Brasil, fluxos migratórios.
desse período. Tá vendo que quanto mais a flechinha vermelha é mais grossa, é mais vermelha, é que foi a maior quantidade. Olha de quantos lugares que vieram para São Paulo. E um pouco menos de São Paulo que retornou para outros lugares. Então, vamos lá para a página 27. Última página da nossa atividade. Exercícios de 5 a 8. 5. Qual foi a origem e o destino dos dois principais fluxos migratórios que ocorreram em 1990 e 2010? Então, olha só. Está aqui na página 26. Só prestar atenção que vocês já irão conseguir responder as 5. O que é migração de retorno? É o movimento que os migrantes retornam para... Coloque aí na 6. 7. Com base no mapa da página anterior, responda as questões. A. Identifique a origem e o destino de um dos fluxos migratórios que aconteceram dentro da região onde você vive. Nós vivemos no estado de São Paulo, certo? Então, o que vocês vão procurar? Identifique a origem e o destino de um fluxo migratório. Então, vocês podem ver outro estado que veio para São Paulo, tá bom? E aí no B, quanto à unidade federativa onde você vive, analise um dos fluxos migratórios e identifique a origem e o destino dos deslocamentos. Também é isso, nós estamos aqui em São Paulo, vocês irão ver e colocar aqui para mim na B, só observar no mapa do 26. 8. Toda pergunta que começa na sua opinião é uma resposta pessoal, você vai escrever com base no que a gente estudou nas outras páginas. Quais são os fatores que motivam os fluxos migratórios relacionados à unidade federativa onde você vive? Então, por que será que as pessoas vêm de outras regiões para o nosso estado de São Paulo? Em busca do quê? O que tem aqui que hoje motiva? Hoje, até próximo da gente está até fechando fábricas, mas há alguns anos atrás, muitas fábricas abriram, até mesmo aqui em Taubaté, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição e só me chamar que eu posso ajudar, tá bom? Até mais, tchau, tchau!